Se pastor fosse um homem de Deus, ele pregava o evangelho. Alô? Se pastor fosse um homem de Deus, ele pregava evangelho. Pastor nesse país é uma profissão. Pastor nesse país é uma forma de se enriquecer com a fé alheia. Eles são tomadores de dinheiro, são aproveitadores. Pregar o evangelho é quem abre as epístolas de Paulo e mostra a tua herança, mostra a liberdade que Cristo fez por você. Pregar o evangelho é quebrar as algemas e dizer que nele vocês podem todas as coisas, porque é ele, não o jejum, que fortalece vocês. Qualquer um que abre o evangelho, esse sim está pastoreando segundo o dom do Espírito Santo. Esta é conversa, esta é profissão. Esta é viver com o dinheiro dos outros, que é muito fácil nesse país. Vê lá se eles estão passando por crise. Entra no condomínio Barra Green, que o porteiro vai te dizer: aquele ali é o pastor X, aquela cobertura lá é o pastor X, aquele lá é o presidente daquela igreja X, e o senhor porteiro é o quê? Sou membro da igreja dele, dizimista fiel da casa de papai. É porque a gente bate em bumbum desses caras, mas tem que dar uma coça nesses dizimistas. Porque o evangelho está encoberto, eles não entendem que o que eles têm é tirado do sofrimento das pessoas. Camarada igual você que trabalha de manhã à noite, pega sol, cheio de máscara, coronavírus, pingando na orelha do cara. Olha aí, Deus bradando aí. Então, Paulo já havia dito tudo isso, gente, mas o povo não entendeu. Nós não estamos vivendo uma novidade, como alguém me disse: mas você está pregando uma nova doutrina, tirando a autoridade dos pastores. Que autoridade que vocês nunca tiveram nenhuma? Vocês tiveram uma pouca vergonha. O que vocês tiveram não é pouco, vocês tiveram muita vergonha. Faltou em vocês é vergonha, deixa eu me corrigir. Faltou em vocês é vergonha, que vocês nunca tiveram autoridade nenhuma. Primeiro que a igreja não são paredes, a igreja são vidas. E sobre a igreja não existe autoridade eclesiástica. Tudo isso é mentira, conversa fiada, falta de porrete em vocês. Aqui, a autoridade da igreja aqui e pelo YouTube só reconhecemos um Cristo, o ressuscitado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esta é a autoridade sobre nós. Nós não reconhecemos. Há algum tempo eu tive até medo. Ui, quando eu me lembro, chega a me dar uma coisa, me dá uma coceira, me dá um tererê. Porque quando o apóstolo chegava na igreja, meu irmão, todo mundo levantava. Ui, o apóstolo, não olha não que tu fumou um cigarro. E um dia eu perguntei ao cara: presbítero, vem cá. Deus não viu você fumando um cigarro? Viu, mas o apóstolo não pode ver. Esse cigarro está te fazendo mal, presbítero. Está prejudicando a tua saúde. Quer dizer que Deus pode ver e o apóstolo não pode? Para ir para o apóstolo. Mas sabe como é que é, né? Eu sou presbítero da casa do papai, mas não é da casa dele. Se você fosse presbítero da casa dele, ele te pagasse o salário. Vou te dar uma dica: livre-se desse mal do cigarro e livre-se também dessa cobertura maligna. Isto faz mal. A cobertura sobre a tua vida é de Cristo. Não devemos satisfação a homens, não servimos a homens, não agradamos a homens. É verdade. O erro é que nós não ouvimos evangelho, ouvimos doutrina de homens. Mas Paulo já havia avisado. Atos capítulo 20, versículo de número 29. Olha aí: eu sei, disse Paulo, quando reuniu os irmãos, você já leu isso dezenas de vezes. Eu sei que depois da minha partida, estavam só esperando Paulo sair com a graça. E é por isso que eles não deixam a graça de Deus entrar no culto deles. São formados em psicologia, são formados em letras, detêm o poder da oratória, falam a psicanálise, são formados em exegese, herezege, a maioria são formados em herezege, mas não são mestres na palavra. Paulo disse: eu sei
que quando eu sair, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo, e qual é a característica dessa raça ruim? Versículo 30. Versículo 3, raça ruim, não tenho medo não, meu amado. Que é isso aí? É o cão sem rabo, meu amado, aqui também? E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando revelação do Evangelho. Entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos até Cristo. Claro que não, se for até Cristo, a algema está quebrada. Se for até Cristo, o véu está removido, mas arrastam até eles para aprisionar, colocar algemas na mente. Porque no pulso não aceitamos mais, é físico. Colocar, engessar aqui e levar até eles e dizer: esse é o meu pastor, pastorzão. Paulo já havia avisado. É que a chamada igreja sofre com isto. A igreja tem medo da verdade. A igreja tem medo de se encontrar com a verdade. A chamada igreja não aceita a verdade. A mentira massageia o ego. A posição de missionária, de dirigente de mesa, do círculo de oração, de secretária, de presbítero. A igreja ama essa feitiçaria e aceita o véu para não enxergar a verdade. É verdade. Existe um encontro no antigo pacto. Ele é muito interessante. É João capítulo 4, versículo 19, Miguel. Versículo 24. Vamos terminar só um pouquinho. Você aí pelo YouTube, não deixa o feijão queimar. Manda aí a vizinha apagar para ela não se perturbar aí com o cheiro. Olha aí. João capítulo 4. Tem aí? Digita para mim, por favor, Miguel. João, o livro histórico de João, capítulo 4. Desceu fresquinho aqui. Versículo de número 19. Desceu aqui no manto, aqui no reteté. Hoje eu vou jogar paletó, hein? Senhor, isso é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Versículo de número 20. Olha o véu. Olha a mente tapada. Olha a venda. Olha o evangelho encoberto. Porque isso só teve uma mudança geográfica, tá? Isso acontece também nos dias de hoje. Leia. Nossos pais, disse a mulher ao profeta, que ela viu que o homem era profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, apontando para Jesus, entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, a igreja no século 21 procura um local para adorar. Não entenderam que o local de adoração é aqui, o culto racional, e precisam reverenciar um local, ou um monte, ou uma congregação. O que você está fazendo? Estou procurando um local para me congregar. Mas lá vão te tapar os olhos. Não tem problema, estou procurando um local, não estou procurando conhecimento. Eu preciso. Mas por que você não sai de lá? Não saio de lá, foi lá que eu me batizei. Como é que eu vou sair de lá, se o meu pai da fé está lá? Você vê o grau de tapa-olho que se coloca, que a pessoa se permite. Não tem um mínimo de conhecimento de que ela está sendo escravizada, tosquiada. O que se apresenta não é liberdade, é terror, é medo, é culpa, é pânico. Mas a pessoa se submete a isso. Por quê? Porque é um véu, ela não sabe nem aonde adorar. Vamos ler. Nossos pais, dizia a mulher samaritana, adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. É verdade. Quase 12 anos. Eu fiz uma matemática, você passou quase 1960 anos. A verdadeira igreja entendeu isso, que são vocês.
Mas grande parte dos escravos da religião